Que alegria imensa estar aqui com você, meu querido, minha querida, que fez o concurso para Oficial de Controle Externo, OCE, do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, especialidade Oficial Instrutivo. E o tema que caiu nessa sua prova do dia 19 do 10, o tema que caiu, né, foi o tema Inteligência Artificial. Caiu aí a utilização da inteligência artificial na vida cotidiana e suas implicações na justiça. Claro, né, que a justiça ela está aí tomando a frente, iniciando aí, além de vários casos, ela regulamentou, né, como o próprio texto motivador número 2, né, o CNJ aprova as regras gerais para o uso da inteligência artificial. É um tema que no banco de dados, né, do Sebrasp, é um tema que estaria mais voltado para o pessoal ali do TSE, né, o pessoal da área judiciária, mas a gente sabe que é sorteio, né, aleatório. Então caiu para vocês esse tema. E é a segunda vez que caiu esse tema. Da outra vez que caiu foi para o que mesmo? Uniserv, né? Só olhar aqui, ó. A última vez que caiu foi para a Univesp, que caiu aí esse tema também de inteligência artificial. Kit, o que eu posso esperar? O que eu tenho que observar? Como que vai ser aí a correção, né, da minha prova? Como que vai ser o sistema de distribuição de pontos? Também vou falar sobre isso. Também vou falar com você sobre o espelho. E está aberto nesse momento, né, em que eu vos falo, segundo o edital, está aberto aí para você entrar com recurso, tá? Contra o, contra o padrão, manifestar recurso contra o padrão preliminar de respostas. Por que isso é importante? Porque você fez a sua redação, tá aí com a folha de rascunho, né, nas suas mãos, e aí você pode então recorrer principalmente aqui, dos critérios aqui que serão dos quesitos avaliativos que foram divididos aqui, né? Trazendo para você, vai que você não se encaixa, eu vou explicar, porque a sua nota tem tudo a ver com isso, tá bom? Então, passando rapidamente aqui pelo edital, tá? Então, sua prova era uma questão discursiva cerca de atualidades, né? E aí a banca não tem uma nomenclatura, provas, né, redação, questão discursiva, enfim, né? Ela queria isso daí. Valia 20 pontos, feito em até 30 linhas. Primeiro ponto importante dos critérios de correção da banca, para o seu caso, é que você tinha que fazer o quê? Um texto dissertativo, tá? Primando pela coerência e coesão, independente se você é auditor, se você foi para oficial. E, no caso específico aqui, né? Cadê? Considerando... Aqui. Não, porque a prova para auditor, cadê? Auditor de controle ACE, auditor de controle ACE, aqui. Para o cargo de oficial, item 10.8.6. 20 pontos distribuídos em conteúdo, que é o que eu vou falar daqui a pouco. E aí, cada erro seu tem peso 4. Erros de quê? Erros relacionados à grafia, morfossintaxe, propriedade vocabular, tá bom? E aí, dentro de morfossintaxe, tem a pontuação, que é onde o pessoal perde mais pontos. Quinte, o que a banca esperava de você? A banca esperava de você que você trabalhasse o primeiro tema, atual panorama, né? O atual panorama da utilização da inteligência artificial em atividades cotidianas. Então, você parte ali do geral, né? Como está no texto, como está no padrão de resposta, as atividades cotidianas, os benefícios disso. E aqui, uma coisa importante para você. O que é considerado satisfatório para o Sebrasp, né? Abordou de forma satisfatória. Satisfatória para o Sebrasp é quando você vai trazer essas exemplificações, não necessariamente, presta atenção, os mesmos exemplos, tá? Mas as exemplificações. Então, dentro do cotidiano, que é o contexto geral, você traz roteiro de viagem, lista de compras, aconselhamento, tá vendo, Então, esta lista aqui de exemplos tem que constar, né? Não esses exemplos, de novo, repito, não os exemplos, mas a lista de exemplos, tá? Tem que constar na sua prova para você tirar a nota máxima, tá bom? Qual que seria a nota máxima? Aqui é 9. Então, Kint, como é que ficaria a minha prova? Minha prova é 9 dividido por 3. Então, cada conceito vale 3. Estou sem a minha canetinha aqui, tá? Então, estou usando aqui a alta canetinha, então vai ficar... A letra já não é bonita, vai ficar mais feia ainda, né? Então, vamos lá. Mas o que pega é a essência. Outro fator importante da sua nota
é que a sua nota será corrigida, ó, por pelo menos 2 examinadores, e a sua nota é a média aritmética de 2 notas convergentes. O que significa isso, Seguinte, significa que você vai ter a média das notas, tá? Então, cada nota, cada conceito, cada conceito desse daqui, ó, vale 3 pontos. Então, o primeiro conceito vale 3, o segundo vale 6 e o terceiro vale 9. Mas vamos supor que você não foi satisfatório. Você foi o quê? Você foi considerado mediano. Por que você foi considerado mediano? Porque quando chegou na exemplificação, você não exemplificou. Ou você não partiu de exemplos de aplicação, né, de utilização da inteligência artificial em atividades cotidianas. Você está falando do cotidiano, mas não nas atividades cotidianas. E tudo isso faz uma diferença enorme. Por isso que a folha de rascunho é essencial para a gente saber como é que você interpretou o conteúdo, né? Como que você interpretou essas informações, tá bom? Então, vamos lá. Você estava falando das diversas atividades do cotidiano? Ou atividades cotidianas? Tava falando de serviços essenciais? Por quê? Porque você vai, cair para o caso prático. Então, você começa no geral, cotidiano, e vai para onde? Para o sistema judiciário. Para dentro do judiciário. E aí, depois você faz o quê? Você mostra os riscos, tá? Seguindo a mesma ordem dos textos motivadores, tá bom? Belezinha. E aqui, então, eu tenho aqui o primeiro parágrafo, eu tenho o segundo parágrafo, que são os impactos, o terceiro, os riscos. E esse quarto parágrafo aqui que a banca trouxe, né? Como ilustração, exemplo, minuta de resposta, orientador. O que é isso? Ora, você não observou que seu texto tem apenas 2 aspectos, 2 critérios, 2 tópicos? Então, não era para você fazer o quê? Não era para você fazer uma redação com 2 parágrafos, né? Então, tá errado quem fez a redação com 2 parágrafos. Por quê? Porque não é o parágrafo 1 no aspecto 1 e o parágrafo 2 no aspecto 2. Não, tá errado, não é assim que funciona. Tá bom? Por isso que sua redação ela é dividida, tá? E o aspecto 2, como você pode ver, dividiu em impactos e dividiu em riscos. Possíveis aplicação da inteligência na justiça, né? Qual é o impacto positivo disso? E aí, novamente, para ser considerado satisfatório, o que a banca exige de você? Que o seu desenvolvimento do parágrafo, tá? Ele tenha o quê? Vou grifar de verde, ele tenha exemplificação. E aqui vem, processo por tema, entre outros, auxiliar o magistrado nisso, identificar aquilo. Aí, além disso, o que você tem que fazer? Essas ferramentas podem garantir um saldo processual. Você tem que fazer o quê? Você tem que linkar. Então, peraí, Quinte, o satisfatório é o quê? O satisfatório é a pessoa que consegue trazer exemplos, tá? Nesse contexto aqui, trazer exemplos e linkar. Trazer exemplos e linkar. Por que esses exemplos são satisfatórios? Por que esses exemplos são os que causam impacto positivo? Então, todo parágrafo tem essa estrutura. Olha aí, a estrutura que você aprendeu, né? É o quê? Você traz os impactos, diz quais são, vários, né? Cita eles, não precisa desenvolver cada um deles, tá? Aqui é só exemplificativo, mas você termina com o azul. Essas ferramentas, né? Podem significar um grande salto na agilidade, o que ajuda a reduzir. Aí aqui, olha só, aqui eu vou colocar de roxo, o que ajuda a reduzir, Então veja, Quinte, que no meu último parágrafo eu tenho 2 estruturas. Eu tenho dizendo por que aquilo causa um impacto e depois eu tenho o quê? Eu tenho uma explicação, o que ajuda a reduzir. Não é reduzindo, tá? Então, se você gosta de usar o gerúndio, tá aí uma forma certa de você usar o gerúndio. Não é reduzindo a lentidão, não. É o benefício, né? O que ajuda a reduzir. Tá bom? Beleza? Então, observando como que é a construção do parágrafo considerado satisfatório. Que a gente não fiz assim. Não fiz desse jeito. Tá faltando um pedaço no meu parágrafo. Ok, você vai ser considerado, dependendo do que estiver faltando, precário ou mediano. Uma vez que você está relacionado ao assunto que eu te pedi. Beleza? E a mesma coisa ela trouxe para os outros. Por que isso? Porque na hora que eu for fazer o recurso, eu preciso observar isso de você. Porque na hora do recurso é que a gente observa esses detalhes, tá?
E aí, para a gente ir para a briga. Então, quinte, aqui no conceito 1, a minha nota, então, vai variar de 0, 1,50 ao quê? 9. Sendo 3, 6 e 9 os conceitos 2, 3, 1. Desculpa. Show? Então, quinte, eu tirei a nota 4,50. O que significa isso quando vier a nota lá para você? Significa que um examinador deu conceito 1 e o outro examinador deu conceito 2. Não é isso? Conceito 1 é 3, conceito 2 é 6. 6 com 3, 9, 9 dividido por 2, 4,5. Opa, significa que há uma divergência entre os corretores. Então, só por ter essa divergência, ou um deles foi muito benevolente, bonzinho, e aí só a análise vai poder dizer, ou o outro foi o quê? Carrasco demais. E aí a gente tem duas situações. Nessas duas situações, o que eu vou fazer? Eu vou analisar quem é que tem razão. Se for o corretor 1, beleza, a gente vai entrar com recurso. Se for o corretor 2, aí a chance de ganhar esse recurso fica muito reduzida. Beleza? E aí eu falo isso para você. Então isso aqui se chama o quê? 1,5. Isso aqui é a nota 1,5. O que é o conceito 1,5? Conceito 1,5 é aquele conceito em que um examinador te deu conceito 1 e outro examinador te deu conceito 2. Ou seja, um examinador considerou seu texto precário e o outro examinador considerou seu texto mediano. Beleza? Então, nem adianta brigar pelo conceito 3, tá bom? Gente, para eu fazer o recurso agora contra o padrão, e depois eu não vou poder, tá aí no seu edital, ó, depois você não vai poder, a gente está nessa fase aqui, ó, recurso contra o padrão. Depois que passar essa fase, você, ó, após o julgamento dos recursos, a prova será definido o padrão definitivo. No recurso contra o resultado da prova, é vedado novamente pugnar em tese o padrão. Ou seja, é quando a pessoa quer fazer o quê? Trazer um conteúdo, justificar por meio de autores de renome que aquilo que ela escreveu se encaixa. Aí já era, irmão. Aí já era. Por quê? Porque a hora de você verificar isso é agora. E se você tiver dúvida, manda pra gente aqui, tá? Tá aqui na descrição, que aí eu dou uma analisada na sua folha de rascunho, tá? Vamos lá. O que mais? Vamos lá, vamos para o próximo item. Impactos. Quinte, então eu já sei que eu não deveria fazer o quê? Fazer 2. Então eu vou fazer o quê? 3. Então aqui vai ser o 2.1, 2.1.1 e aqui vai ser o 2.1.2. Mas você observa que a banca terminou com o quarto parágrafo, aonde ela fez o quê? Olha lá, aonde ela trouxe o quê? Vamos ler o quarto parágrafo. A ascensão da IA é um caminho sem volta, tanto na vida... Ou seja, esse último parágrafo dela aqui, ó, é um fechamento do texto. Então, nem é uma proposta de solução, nem é o quê? Nem é aquele parágrafo de encerramento, de fechamento. Pegou? Por que isso? Porque eu estou diante de um tema com 2 aspectos. E necessariamente o último item, que é riscos à sociedade, não é a conclusão do seu texto. E, Quinte, não fiz a conclusão do meu texto. Terminei falando sobre os riscos. Ok, vamos ver então como que você desenvolveu. Tá bom? Mas uma coisa é certa, tá? A sua nota de estrutura textual, né, que é 5% da nota, ó, olha lá, um ponto é atribuído a quê? Legibilidade, respeito à margem, indicação de parágrafo e estrutura textual. O que é isso, Quinte? Organização das ideias em texto estruturado. Então, esse um ponto aqui, tá? Tem muito a ver sobre isso. E aí, você volta lá, pega outros padrões de resposta do Sebrasp, que a banca trouxe tema com 2 aspectos, tá? E explicou que em tema com 2 aspectos é texto dissertativo argumentativo. Ah, Kit, mas não está escrito isso na minha prova. Eu sei, irmão, eu sei que não está escrito, tá bom? Mas já estou direcionando você, tá bom? Então vamos lá para o nosso último item. Nosso último quesito, nós temos o quê? Abordou satisfatoriamente possíveis aplicação da inteligência artificial na justiça. Aí vem aqui, ó, considerando os riscos à sociedade. É, meu amigo. Então, considerando os riscos à sociedade, tá? E aí não tem jeito. E a banca de novo. No entanto, olha lá, ó, a conjunção que dá a oposição entre os impactos positivos para algo negativo, tá?
No entanto, os riscos são significativos e não podem ser negligenciados. Tópico frasal. Algoritmos podem conter vieses e aí não pode ser considerado por quê? A argumentação. Algoritmos pode conter vieses inconscientes de seus programadores, o que pode perpetuar discriminações. A falta de transparência na maneira como uma decisão é sugerida, caixa preta, é a possibilidade de se substituir o juiz humano por por uma determinada determinação automatizada. São ameaças diretas às garantias fundamentais do devido processo legal, tá? Então, veja aí, ela trouxe um risco só, tá? Gente, isso aqui eu não falei, o meu risco não foi nesse sentido, o meu risco foi em outro sentido, ok. Não importa, presta bem atenção nisso, não importa a sua resposta, desde que você estava falando dos riscos à sociedade, ok? Na utilização da IA no processo de quê? De decisão, para fundamentar a decisão. Ela decidindo sozinha, ela substituindo o juiz. Olha aí o último parágrafo, ó. Ela substituindo o juiz, ó. A sessão total, o desafio está em aproveitar o benefício sem abrir mão dos valores com transparência, finalização, a regulamentação crucial para que seja uma ferramenta de apoio e não de substituto automatizado e opaco. Beleza? E aqui eu me lembrei de um filme que saiu em janeiro, que é o filme... Qual é o nome do filme mesmo? Que eu acabei de me lembrar, cara. Justiça Artificial. Cara, se tu não viu esse filme, depois dá uma olhada. Justiça Artificial saiu aí nos cinemas em janeiro, em que o cara cria um IA, a IA se torna o poder judiciário, e aí o criador, né, desse sistema, que zerou o processo, vamos chamar assim, é a IA contra ele, né? Ou seja, a IA acaba colocando ele como réu, né, de um crime contra assassinato, contra homicídio contra a esposa. E ele tem 90 minutos para provar a inocência dele, senão ele é condenado à morte ali. Beleza? Show? Perfeito. Pela IA. Então a IA se tornando um juiz. Aí esse filme ilustra isso. O que mais que eu tenho aqui para você? Abordou os transformações possíveis. E aí, vamos para os prazos, né? Gente, beleza, nota 10. Vai sair o meu resultado. E o seu resultado, né? Agora, até, cadê? Aqui, ó. 29 a 30, tá bom? O prazo é bem grande, né? Para você entrar com recurso, tá? Contra o padrão. Principalmente aí na expressão satisfatório, né? Ela é a parte, aspas, subjetiva do processo. Por que subjetiva? Porque é onde o que é considerado satisfatório para um não pode ser considerado satisfatório para outro. Não, o Sebrasp tem o seu entendimento. Só que isso não ficou claro no padrão, tá? E claro, né, a possibilidade de outras respostas sem ser aquela. Sempre é bom questionar isso nos espelhos de correção, que a banca traga isso, né? E se você falou de algum impacto, mas não foi no âmbito impactos positivos, mas você ficou restrito, né, à justiça, tá? Não à sociedade, também é importante você entrar com recursos, considerando os impactos positivos na sociedade, considerando os riscos à sociedade. O que mais? Abordou a possível aplicação considerando os impactos positivos na sociedade, afirmou, esse eu não recorreria, né? Do item 2.2 e do item 2.3 também não recorreria do conceito 2, tá? Por quê? Porque eles não trazem de forma mediana, de forma precária, porque são expressões que, quando não explicadas, né, no padrão, eu vou para o histórico dos recursos providos e indeferidos pelo Sebrasp, como agora no TJPA, beleza? Quinto, os prazos. Bom, o resultado sairá dois resultados, né? O da objetiva, mas o da discursiva vai sair. Cadê? O da discursiva. Acho que eu voltei demais aqui. O da discursiva, ó. O da discursiva vai sair dia 18/12, né? Vou estar voltando de férias. E teremos aí do dia 19 a 30/12 para entrar com recurso contra essa nota. Lembrando, né, que terá a nota média entre dois conceitos, tá bom? Isso ajuda bastante, tanto na estratégia. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal só explicando
a bendita da nota média, né? Essa média entre os examinadores. Por quê? É isso daí que faz muita nota subir. E quando o concurso, o edital prevê isso, nossa, isso é uma maravilha, né? Então a pessoa tira o conceito 2, mas, né, a gente vai lá, argumenta e briga pelo 3? Não, briga pelo 2,5. Né? Briga pelo 2,5. Como você viu aí, 2,5 no conceito 2.1 são 1,5 ponto. Olha o tanto de classificação. Lembrando aí, né, que serão corrigidas pouco menos de 500 redações. Beleza? Quinte, quero reservar a minha vaga com você, quero ter análise contigo, análise gratuita, ter a planilha, ter você que eu já fui examinador, né, do Sebrasp. Né, inclusive, né, não só do Sebrasp, mas de outras bancas, mas o Sebrasp em especial, fui examinador delas 4 anos consecutivos, mais 1 ano, 5 anos lá trabalhando com eles, fazendo correções, e agora aqui com mais de 3 mil recursos providos, passei aí, né, uma grande experiência aí, enfim, né? Então, você quer essa experiência, quer essa análise gratuita, é só você clicar no link aqui embaixo, vai estar aqui o formulário, se cadastrar na lista prioritária, tá? Para você ter essa análise comigo lá no dia 18/12, quando eu estiver retornando das minhas férias, do meu 2º ano de casamento. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Sucesso para você. E aí eu vou fazer o comentário também, pessoal, de auditor, pode ficar tranquilo. Beijo, abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.